Fala concurseiro, fala concurseira aqui do Doutor Concursos. Mais um vídeo para vocês. Professor Arnaldo Vieira, aula de atualidades. Olha só, pessoal, muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você curta os nossos vídeos e que você clique no sininho, viu? Porque aí toda vez que a gente conseguir lançar o vídeo para você, você vai ficar sabendo, ok? Participe das nossas redes sociais também, aqui da Doutor Concursos, para que você sempre fique antenado e preparando-se muito bem para os concursos que vão vir, tá ok? Atualidades, primeiramente, nacionais. Veja bem, semana passada, o tema como um todo, que todo mundo está para a boca da galera, é feminicídio. Tudo isso começou a acontecer com o caso da Tatiana Spitzner, aquela advogada paranaense que, infelizmente, agora, a gente, com as investigações, com as imagens que eu tenho certeza que você viu, o marido dela foi acusado de feminicídio. E na semana passada, teve um detalhe, hein? No dia 7 de agosto, se eu não me engano, foi comemorado 12 anos da promulgação da Lei Maria da Penha. Mas não havia absolutamente nada para se comemorar nessa data. Enquanto nos últimos 12 anos a gente realmente discutiu bastante os crimes praticados contra a mulher, principalmente por conta de seus maridos ou as pessoas com as quais elas se relacionam, e essa é a grande característica do feminicídio, na semana passada mesmo, os números foram alarmantes em relação às agressões que mulheres sofrem e principalmente combinando com mortes. O caso da Tatiana Spitzner é um só. Mas na própria semana passada, por exemplo, você teve no Distrito Federal, marido que empurrou a esposa do quarto andar do prédio. No Rio de Janeiro, uma operação também da polícia, vai lá e prende no morro, o rapaz sai preso, inclusive dizendo que ia voltar para matar a própria esposa. Várias situações, inclusive, que levantam essa questão e que muito provavelmente isso pode ser questionado para você que vai prestar concurso em relação a esses casos, esses crimes que estão acontecendo contra as mulheres. Veja bem, dados estatísticos, entre os anos de 2016 e 2017, foram registrados em todo o Sistema Nacional 4.201 casos de feminicídio. Em 2016, contra 4.473 casos de agressão a mulheres. Veja, um aumento de 6,5%. Isso dá algo parecido com uma mulher assassinada a cada 2 horas no Brasil. E destes casos, em 2017, 4.473, 946 casos são de feminicídio. Mulheres que foram agredidas por seus companheiros, maridos, namorados, esposos, e acabaram vindo a falecer. O feminicídio como um todo ele é um tema muito atual porque ele discute algumas condições. O feminicídio é o crime praticado contra a mulher que está vivendo uma situação de agressão. É bem verdade que muitos desses crimes acabam nem vindo à tona. A agressão contra a mulher, por exemplo, não está vindo à tona da forma como deveria acontecer há muitos anos. É que agora a gente tem as ferramentas para denunciar. Então veja, é um assunto altamente complexo e muito recente. As discussões todas estão acontecendo em cima disso aí, estão dando conta exatamente disso, da manifestação das mulheres, mas que, por outro lado, nunca se discutiu tanto o direito das mulheres e nunca elas foram tão agredidas. O que é uma situação assim torpe, horrenda, mas que infelizmente acontece em todo o território nacional. Veja bem, esses números, inclusive, apontam para situações em que eu tenho o homicídio contra a mulher e o feminicídio. Há uma diferencinha. O homicídio contra a mulher é quando a mulher, por exemplo, sofre um assalto e ela é assassinada. Mas o feminicídio tem uma característica. Ele é criado, ele é gerado por um agressor, aquele companheiro que está sempre com ela e que faz essa agressão psicológica e que culmina num crime de morte. É muito importante que você saiba disso, muito importante que você estude exatamente sobre esse assunto, porque isso provavelmente vai cair esse ano. Esse ano, infelizmente, esses números alarmantes têm gerado situações. Uma mulher assassinada a cada 2 horas no Brasil é muito grande, né? Então, acompanhe isso aí, infelizmente, e se puder, inclusive, combata essa prática. Se você souber de alguma situação acontecendo perto de você, denuncie. Nós não podemos ficar calados em relação a isso. Também no Brasil, semana passada, o aumento dos salários dos ministros do STF. Veja, eles aprovaram internamente um aumento de 16% nos seus salários. Os ministros estão alegando, inclusive, que desde 2015 não tem reajuste. O problema é o seguinte: o efeito cascata disso vai ser de 4 bilhões de reais. Por quê? Porque o maior salário possível dentro do judiciário e de algumas outras esferas é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E se ele aumenta o seu salário, outras categorias também podem aumentar. O efeito automaticamente vai ser sentido e o impacto na economia
de todo o governo, do Brasil como um todo, de 4 bilhões. É bem verdade que isso ainda vai ter que ser aprovado pelo Senado e pelo Congresso. Pode ser que não passe, principalmente nas palavras próprias da ministra Carmen Lúcia, não é o momento de se fazer isso. E realmente, quando você analisa toda a conjectura brasileira, a gente está careca de saber que não precisa, né? Mas os salários que seriam algo em torno de 36 mil reais passariam, 36 mil passaria quase 39 mil reais. Números alarmantes que vão aumentar o impacto em outras categorias do judiciário e do sistema político como um todo. Âmbito internacional, gente. Os Estados Unidos, dessa vez não foi o Trump, dessa vez foi o vice-presidente dele, o Mike Pence, declarou na semana passada que os Estados Unidos pretendem criar uma força militar espacial até 2020. Qualquer semelhança com Guerra nas Estrelas, né, é muita mera coincidência, uma espécie de conspiração planetária. Mas não é. O governo norte-americano investe demais na defesa e na questão beligerante, ou seja, na produção de equipamentos e insumos de guerra. Eles estão prevendo que alguns ataques podem acontecer contra os próprios americanos por conta do espaço. Nos anos 80, o presidente Reagan fez exatamente um programa espacial chamado Guerra nas Estrelas, que na verdade era uma série de proteções através de mísseis ou de lasers que poderiam cobrir os Estados Unidos como um todo e proteger o território norte-americano contra o ataque de mísseis nucleares que pudessem vir por aí. O projeto Mike Pence é mais ou menos isso, mas também a criação de uma força mesmo aérea que consiga controlar todo o espaço. É bem verdade que isso, de uma certa forma, não está totalmente formatado. Mas é interessante você perceber como que os americanos investem em guerras, em movimentos que a economia global inteira está em colapso, eles estão querendo gastar dinheiro protegendo o espaço norte-americano. Vai lá. Mas, em compensação, outra notícia que também pode ser muito exigida de você é a seguinte: a NASA lançou no último final de semana a sonda Parker Solar Probe, que vai chegar mais perto do Sol. Acredita-se que ela deva chegar, ela vai analisar exatamente a coroa solar. Ela é toda equipada, ela tem uma proteção exatamente térmica muito grande, pode resistir a temperaturas de quase 2.000 graus centígrados. Mas o fato é que ela vem pesquisar o quê? Os famosos ventos solares, que são ondas eletromagnéticas que o Sol expande diante de todo o sistema solar e que podem influenciar diretamente aqui na Terra, por exemplo, em sistemas elétricos e eletrônicos. Por exemplo, um vento solar de grandes quantidades poderia derrubar toda a internet interplanetária, para vocês terem uma noção. Os sistemas eletromagnéticos que todos nós utilizamos hoje ficariam inativos por conta dessas ações eletromagnéticas, dessas ondas eletromagnéticas. Essa sonda, então, quer pesquisar exatamente isso. E mais interessante, ela é a primeira sonda a receber o nome de um pesquisador Parker que acabou, nos anos 60, sendo o autor responsável por pesquisar os famosos ventos solares. É uma homenagem, ele está em vida ainda, bem velhinho, mas que continua, inclusive, publicando alguns artigos e falando para as pessoas, alertando exatamente as nações em relação a esses perigos que o Sol pode nos representar. Tá ok? Por isso, por hoje é só, essa semana foi corrida, mas a gente espera que vocês tenham gostado. De novo, gente, curta esse nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e clica no sininho para você ficar sabendo mais dos nossos vídeos aqui de atualidades da Doutor Concurso, tá ok? Um grande abraço, até semana que vem, valeu!